Bem, gente, dando continuidade aqui ao assunto de ajuste de equações químicas, vamos trabalhar com dois métodos que se servem a reações onde há transferência de elétrons, reações de oxidação e redução. Para reações onde esse tipo de processo não ocorre, a gente usa os métodos vistos anteriormente, o método das tentativas para equações mais simples e método algébrico para equações mais complexas. Para trabalhar o conteúdo de ajuste de equações, de reações de oxidação e redução, a gente precisa rever as regras de como determinar o NOx das substâncias. É um assunto que vocês já viram tanto no ensino médio quanto na química geral. Então eu não vou me deter muito, coloquei algumas regras básicas aqui, não são só essas, eu sugiro que vocês revisem. A gente vai revisar essas aqui, algumas delas, durante os exemplos que nós vamos fazer. Então, o método do número de oxidação, para que a gente ajuste uma equação seguindo esse método, a gente deve seguir esses cinco passos, né? E nós vamos verificar como que acontece cada um, resolvendo esses exemplos. Então, eu tenho a minha equação, brometo de potássio com ácido sulfúrico, reagindo com ácido sulfúrico, formando gás bromo, sulfito de potássio e água. Primeiro passo, identificar os números de oxidação dos elementos que estão sofrendo oxidação e redução. Então, ó, KBr é um composto binário, só são dois elementos. Potássio é do grupo 1A, NOx fixo, mais um. E bromo é do grupo 7A. Toda vida que for um composto binário e ele for o mais eletronegativo, ou seja, está mais à esquerda, ele é menos 1. Ácido sulfúrico é um composto ternário. 1, 2, 3 elementos formando esse ácido. Sempre no composto ternário, o elemento central tem NOx que não é fixo, que a gente deve determinar. Então, vamos lá. Eu tenho o íon H+, né? A parte positiva da molécula é o H+. O hidrogênio. O hidrogênio tem NOx mais 1. Só que eu tenho aqui, ó, 2 hidrogênios. Então, o total de cargas positivas mais 2. Significa que o íon sulfato todinho, que é a parte negativa da molécula, tem que ser uma carga tal que somada com ele dê igual a 0. Então, se aqui é mais 2, para dar 0 aqui tem que ser menos 2. Então, todo o íon sulfato, que é um íon composto formado por um enxofre e 4 oxigênios, tem carga menos 2. Então, está aqui. E para saber do enxofre, se eu somar a carga de todos os elementos que compõem o íon composto, a soma deve ser igual à carga do meu íon. Então, estou chamando o enxofre de X, um enxofre mais 4 oxigênios tem que dar igual à carga do meu íon, que é menos 2. X mais 4 vezes menos 2, porque o oxigênio é menos 2, na maioria dos casos, ele só é diferente de menos 2. Nos peróxidos, nos superóxidos, no fluoreto de oxigênio e, obviamente, quando ele aparece como gás oxigênio, que é uma substância simples. E aí o NOx vai ser sempre 0. Então, X mais 4 vezes menos 2 igual a menos 2. Isso aqui é a carga do íon sulfato. Esse menos 2 é a carga do oxigênio. Resolvendo essa equação, a gente encontra que o enxofre no ácido sulfúrico tem carga mais 6. Do lado dos produtos, a gente tem gás bromo, substância simples, NOx 0. O mesmo raciocínio para encontrar a carga do íon sulfato aqui, do sulfito, desculpa, a carga do íon sulfito aqui no sulfito de potássio. E o mesmo raciocínio para encontrar o NOx do enxofre no íon sulfito. E a gente encontrou mais 4. Hidrogênio mais 1. O hidrogênio só é diferente de menos 1 quando ele forma só o gás hidrogênio, aqui ele está na água. Tá? O gás hidrogênio é 0, porque é uma substância simples. E nos hidretos metálicos, que ele vai ser menos 1. E o oxigênio menos 2. Então, a gente já encontrou quem foi que variou. O brometo, nos reagentes, tinha carga menos 1. Virou gás bromo nos produtos, carga 0. E o enxofre, que nos reagentes estava como o íon sulfato, no ácido sulfúrico, carga mais 6. E nos produtos apareceu como o íon sulfito, no sulfito de potássio, carga mais 4. Então, o segundo passo, divida a equação global, em semi-equações de oxidação e redução e determine o valor do NOx. Então, quem está mudando o brometo, do lado dos reagentes, passando para gás bromo do lado dos produtos. Variação de menos 1 para 0. Perdeu um elétron, né? Então, variação 1. Ele se oxidou porque o valor do seu NOx aumentou. O número 0, matematicamente, é um número maior do que o número menos 1, que é um número negativo. E quem se reduziu? Quem reduziu é aquele que o valor do NOx diminui. O enxofre, no lado dos reagentes, era mais 6, passou para o lado dos produtos como sulfito, mais 4. Variação
2. Ele recebeu 2 elétrons, 2 cargas negativas, que neutralizaram 2 positivas e ficou com mais 4. Então, variação 2. Terceiro, ajuste as semi-equações. Olha, na semi-equação de oxidação, o brometo se transforma em gás bromo. Para formar 1 mol de gás bromo, eu preciso de 2 bromos. E aqui só tem 1, então eu vou colocar um 2 aqui na frente. Vejam que a minha variação eu também vou multiplicar por 2. Porque cada bromo perde um elétron para formar o gás bromo, mas só que eu preciso de 2 ao todo para poder formar. Então, são 2 elétrons perdidos. Então, está aqui, ó, a nova variação é 2. E o enxofre está de 1 para 1, ninguém precisa mexer. 6 para 4, variação 2. Próximo passo diz para a gente multiplicar em x as semi-equações pela variação do NOx. Ou seja, o NOx da semi-equação de redução vai multiplicar a semi-equação de oxidação, a variação. E a variação do NOx da semi-equação de oxidação vai multiplicar toda a semi-equação de redução. Então, ó, 2 brometos, que era a oxidação, formando gás bromo, vou multiplicar por 2, que é a variação da semi-equação de redução. E vou ter que 4 brometos vão formar 2 mols de gás bromo. E a semi-equação de redução será multiplicada pela variação do NOx da semi-equação de oxidação, multiplicando em x. Então, vou ficar com 2 enxofres, carga mais 6, formando 2 enxofres, carga mais 4. O próximo passo pede para eu adicionar as duas semi-equações, e aí quando eu adicionar, eu já vou voltar para a equação global. 4 brometos, o brometo era lá no KBr, então 4 mols de KBr, lá dos reagentes, mais 2 enxofre 6, que é o enxofre do ácido sulfúrico, então 2 mols de ácido sulfúrico, esse 2 do enxofre vai para a frente da substância que ele está participando, né? Vai virar o coeficiente da substância que ele está participando, formando 2 mols de gás bromo e 2 de enxofre mais 4, que está lá no sulfito de potássio. Vejam que ninguém mexeu na água, porque essa forma de ajuste, ele leva em consideração aqueles elementos que estão sofrendo oxidação ou redução, e a água não está sofrendo nada disso. Então, chegou aqui, será que já está correto? Será que já está ajustado? Vamos verificar. Vejam, ó, que aqui tem os coeficientes nessa corzinha magenta. Então, nós vamos verificar se está certo aqui nesse lado dessa tabela. Reagentes, eu tenho 4 bromos e produto, 4 potássios e produto. Eu também tenho 4 potássios, ó, 2 em 1 mol de sulfito de potássio, só que eu tenho 2 mols de sulfito. Então, 2 vezes 2, 4. Bromo, eu tenho 4 aqui nos reagentes e tenho, ó, 2 vezes 2 também, 4 nos produtos. Enxofre, eu tenho 2, ó, só tem 1 aqui, mas eu tenho 2 vezes tudo isso, então 1 vezes 2, 2 enxofre nos reagentes e também 2 nos produtos. Hidrogênio, eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênio nos reagentes, mas nos produtos só tenho 2, ó. Ixi, não está igual. Oxigênio, 4 vezes 2, 8 no lado dos reagentes, e ó, 3 vezes 2, 6, mais 1 aqui na água, só 7. Então, vejo que hidrogênio e oxigênio não estão ajustados. Então, ó, como a água tanto tem hidrogênio como oxigênio, eu vou mexer na quantidade de água para ajustar. E aí não preciso mudar os outros. Tá faltando, ó, para igualar 2 hidrogênios e 1 oxigênio, que é exatamente a relação da água. Então, eu vou colocar mais uma molécula de água. Vou colocar um 2 aqui na frente da água. Então, ó, mantive todos os coeficientes anteriores e coloquei a água. Então, ó, veja agora que a gente vai verificar se está ok nesse outro lado da tabela. Os elementos anteriores estavam já ok, não vou repetir. Então, vamos para o hidrogênio e para o oxigênio, que era o que estava errado. 2 vezes 2, 4 hidrogênio do lado dos reagentes. E 2 vezes 2, né? 2 aqui vezes 2 aqui, também 4 do lado dos produtos, ok. E o oxigênio, 2 vezes 4 do lado dos reagentes, e do lado dos produtos, 3 vezes 2, ó, 3 vezes 2, 6, com mais, ó, 1 vezes 2, 2, 6 mais 2, 8 do lado dos produtos, e a nossa equação está devidamente ajustada. Outro meio de trabalhar com equações de oxidação e redução é o método do íon elétron.
Qual é a diferença desse para o outro? Esse método ele leva em consideração mais um fator, que é o pH do meio. Tem algumas reações que só acontecem se o meio for ácido ou se o meio for básico. Então, a gente precisa adicionar ácido. E adicionando lá uma substância, a gente tem que verificar quanto que a gente tem que adicionar. Então, é esse método. A gente tem duas regras, uma para meio ácido e uma para meio básico. E se o meio for neutro? Se o meio for neutro, a gente vai utilizar o método do número de oxidação, que foi o método que a gente viu anteriormente. Quando o meio for ácido, a gente vai seguir esses 6 passos. E nesse método, vamos lá, tenho mais uma observação. Além da gente verificar os elementos de ambos os lados da equação, se está tudo ajustado, a gente também precisa verificar as cargas, se está tudo ok, se está tudo igual. Então, vamos ver como é que a gente faz através desse exemplo aqui. Então, eu tenho o íon dicromato reagindo com o íon iodeto, formando o íon cromo e iodo em meio ácido. Igualmente o método anterior, primeira coisa a gente vai identificar. Aqui a gente tem, o iodeto é um íon simples. A regra diz, quando eu tenho um íon simples, só é um elemento, o seu NOx é a sua própria carga. Então, para o iodeto e para o cromo, também vale, tá? Então, o NOx do iodeto é -1 e o NOx do íon cromo, mais 3. E temos o iodo, que é uma substância simples, NOx vai ser 0, é a regra. Tem aqui o íon dicromato, é um íon composto. Então, aquela regra, se eu somar o NOx dos elementos que formam o meu íon composto, vai ser igual à sua carga, que a carga dele é 2-. Então, o íon dicromato tem carga 2-. Para formar o íon dicromato, eu preciso de 2 cromos. Cromo eu estou chamando de X, porque o cromo é um metal de transição, então o NOx pode ser variável, tá? Não tem NOx fixo, então 2 vezes o cromo, que eu estou chamando de NOx X, mais 7 oxigênios. Para formar o íon dicromato, eu tenho 7 oxigênios. É igual a carga do íon, que é -2. Então, o cromo é X, 2X, né? Tenho 2 cromos, então 2X mais 7. Cada oxigênio é -2. Resolvendo aqui, a gente vai encontrar que o NOx do íon cromo no íon dicromato, o NOx do cromo no íon dicromato é mais 6. Próximo passo, semelhante ao método anterior, divida a equação em semi-equações de oxidação e determine o valor da variação. Então, eu tenho o dicromato se transformou em íon cromo 3. Era mais 6, passou para mais 3. O valor diminuiu, então é uma redução. E a variação é 3. O iodeto se transformou em gás iodo, de -1 para 0. O NOx aumentou, o valor do NOx aumentou, então é uma oxidação. E a variação de -1 para 0, 1. Aqui há uma diferenciação do método anterior. É justamente onde a gente vai levar em conta o pH do meio. Como o meio é ácido, a regra diz, adicione H+, no lado da equação em que houver excesso de oxigênio e água do outro lado. Então, vamos analisar. Semi-reação de redução. Eu tenho o íon dicromato, que tem 7 oxigênios, formando o íon cromo, que não tem nenhum oxigênio. Então, aqui tem muito oxigênio, aqui não tem nada, aqui tem excesso. Então, eu vou adicionar H+ desse lado e água do outro. Na semi-equação de oxidação, eu tenho o íon iodeto formando gás iodo. Não aparece oxigênio em canto nenhum. Então, eu não tenho que mexer em nada com ele. Deixa do jeito que está. Passo 4. Ajuste as semi-equações. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 2 cromos, 7 oxigênios. Então, eu vou colocar um 2 aqui, 2 cromos, e 7 na água, porque é onde aparece o oxigênio. Eu fiquei com 7 oxigênio. Só que quando eu coloco 7 aqui na água, eu vou ficar com 14, 7 vezes 2, 14 hidrogênios, então eu vou colocar um 14 aqui. A variação, vejam que quando eu ajustei, eu vi que para formar, eu tenho 2 cromos no íon dicromato e só tem um íon cromo aqui. Então, cada cromo passou de 6 para 3, como são envolvidos 2 cromos, na hora que eu ajustei, eu vi que eu preciso de 2 cromos para a reação acontecer. Cada cromo pede 3, então 2, 3, quero que ele perde antes, vezes 2, que é o total, 6, né? Do mesmo jeito aqui na semi-equação de oxidação, um iodeto e gás iodo. Para formar o gás iodo, eu preciso de 2 iodetos, então eu vou colocar um 2 aqui na frente. Como cada iodo perde um elétron e são envolvidos na reação 2 iodos, eu vou multiplicar a variação por 2.
Próximo passo, a gente volta a ser semelhante, né? Desde o passo 4, semelhante ao que tinha anterior, ao número do método do número de oxidação. Vou multiplicar em x as semiequações pela variação do NOx. Então, a variação do NOx da semiequação de redução, que é 6, vai multiplicar a equação de oxidação. Ó. 6, né, que é a variação da semi-reação de redução, multiplicando a equação de oxidação. 6 vezes 2, quando eu tinha ajustado, deu 12. 6 vezes 1, quando não tem número nenhum aqui na frente, quando não tem coeficiente, significa que é 1. 6. E a variação da semiequação de oxidação vai multiplicar a semiequação de redução, x. Então, essa variação aqui é 2, eu vou multiplicar. Ó. Eu tinha 1 aqui, vezes 2 dá 2. 14 vezes 2, 28. 2 vezes 2, 4. 7 vezes 2, 14. Pronto. Agora, o próximo passo, eu vou voltar para somar todo mundo e cancelar o que aparece igual de um lado e do outro. Vou voltar para a equação inicial. 2 mols de íon de cromato do lado dos reagentes, mais 12 iodetos, produzindo 28H+. Desculpa. 2 mols de íon de cromato, mais 12 de iodetos, mais 28 mols de ácido, né, de íon H+, né, o meio da reação é meio ácido, produzindo 4 mols de íon cromo, 3, mais 6 mols de gás iodo e 14 mols de água. Vamos verificar se está ok. Lembrando que a gente viu que tem que verificar os elementos e as cargas. Então, ó, do lado dos reagentes eu tenho 2 vezes 2, 4 cromos, 12 iodetos, 28 H+, 28 hidrogênio e ó, 7 vezes 2, 14 oxigênio. Do lado dos produtos, 4 cromos, tá ok. 6 vezes 2, 12 iodos, tá ok. 4 vezes 2, 28 hidrogênios, tá ok. E 14 oxigênios do lado dos produtos, assim como do lado dos reagentes, tá tudo certo. Falta a gente verificar as cargas, ó. Então vamos lá. O que é que eu tenho do lado dos reagentes? Eu tenho carga negativa. Cada molde de cromato tem 2 cargas negativas, eu tenho 2 mols, então 2 vezes menos 2, menos 4, mais 12 aqui do iodeto. Então, tenho 12 cargas negativas com mais 4, vai dar 16 cargas negativas do lado dos reagentes. E tenho, ó, 28H+, mais é positivo, então tenho 28 cargas positivas. As negativas neutralizam as positivas, mas sobram aqui, ó, 12 positivas, tem mais positiva do que negativa. Então, significa que do lado dos reagentes, nós temos 12 cargas positivas. Então, nós vamos ter que ter esse mesmo número lá do lado dos produtos. Se não tiver, vamos ter que reajustar. No lado dos produtos, a única espécie que aparece com carga é o íon cromo 3. Eu tenho 4 mols. 4 vezes 3 mais 4 vezes 3, 12 cargas positivas. Nenhuma carga negativa, 0, né? Somando, deu 12 positivas. Então, está ajustado os elementos e estão ajustados também as cargas. Aqui a equação já está ajustada. Se você quiser, é só esteticamente, você pode, ó, como todos os coeficientes são pares, você pode dividir por 2 para deixar o mínimo possível, né, de substância participando. Né? Se você for fazer lá no laboratório, gastar o mínimo possível de reagente. Então, você sabe que essa equação ela acontece quando você coloca 1 mol do íon de cromato, 6 mols do iodeto, 14 mols de ácido, e ela vai produzir 2 mols de íon cromo, 3 mols de iodo e 7 de água. Tá? Só dividir por 2, porque todos são pares. O próximo método, né, continua com o método do íon elétron, só que agora o meio vai ser básico. Então, também temos esses 6 passos para seguir e vamos resolver esse exemplo aqui. Então, eu tenho zinco reagindo com nitrato, formando o dióxido de zinco, o íon dióxido de zinco, né, e amônia em meio básico. Para identificar os NOx, ó, o zinco, substância simples, NOx 0. Nitrato é um íon composto, carga -1, então se eu somar todo mundo vai dar -1, tá aqui, ó.
chamando o N de X, o oxigênio é menos 2, são 3, a gente resolve e encontra X mais 5, ou seja, o NOx do nitrogênio no íon nitrato é mais 5. O íon dióxido de zinco. Então, ó, mesma coisa, se eu somar todo mundo, vai dar a carga dele, que é 2 menos. Zinco eu estou chamando de X. O oxigênio é menos 2, porque aqui nem é peróxido, nem superóxido, nem fluoreto de oxigênio, e nem ele está como substância simples, então o NOx dele é menos 2. A gente resolve a equação e encontra que o NOx do zinco, nesse composto, é mais 2. E o nitrogênio aqui na amônia, né? Somei todo mundo, como é uma molécula, é neutra, não tem carga, então é igual a 0, a soma de todos os NOx dos elementos participantes. E encontrei que o X é menos 3. Então vejam que o NOx do nitrogênio na amônia é menos 3 e no íon nitrato é mais 5, houve uma mudança. Do mesmo jeito o zinco era 0, passou para mais 2. Então agora o próximo passo, dividir as semi-equações de oxidação e redução. Eu tenho do lado dos reagentes o zinco com NOx 0, formando esse íon onde o zinco aparece com NOx mais 2. O valor do NOx aumentou, então é a oxidação. Quanto? De 0 para mais 2, variação 2. O nitrogênio ele passou de mais 5 no nitrato para menos 3 na amônia. Tá? Então não é simplesmente fazer 5 menos 3 dá 2, não. Vejam que eu tenho 5 cargas positivas e cheguei a 3 negativas. Eu ganhei 5 cargas negativas para poder zerar e ainda ganhei mais 3 para poder chegar em menos 3. Maneira mais fácil da gente verificar isso é olhar como se fosse um eixo de um gráfico matemático. Ó. Eu saí de mais 5 para chegar em mais 3. Ó. Então, estou em mais 5, ganhei um elétron, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons envolvidos para poder sair de mais 5 e chegar em mais 3. Então, a variação aqui é 8. O terceiro passo, é aquele que vai levar em conta o pH do meio. Já que a gente está falando que o meio é básico, ele vai dizer o seguinte, adicione hidroxila, que é o que caracteriza uma base de arrênios, adicione hidroxila no lado da equação onde houver deficiência de oxigênio e água do outro lado. Então, vamos lá. Eu tinha zinco formando o dióxido de zinco, íon. Então, aqui tem oxigênio, aqui não tem, aqui tem deficiência. Então, vou adicionar hidroxila desse lado e água do outro. E eu tinha nitrato formando amônia. Amônia, não tem oxigênio aqui e aparece aqui. Então, eu vou adicionar hidroxila desse lado e a água do outro. Próximo passo, ajustar as semi-equações. Eu tenho aqui um zinco de um lado, um zinco do outro. Beleza, já está ajustado. Tem que ajustar só o hidrogênio e o oxigênio. Então, eu tenho aqui 2, com mais um 3, oxigênio desse lado. Só tem um aqui. Se eu colocar um 3 aqui, iguala o oxigênio. Só que vai ficar 3 hidrogênios. Aqui só tem 2, então não vai dar para igualar. Eu vou fazer aqui nas tentativas até chegar a essa relação. Se eu colocar 2 águas, eu vou ficar com 4 oxigênios, 4 hidrogênios. Então, eu coloco 4 hidroxilas. 4 hidrogênios. Só que isso vai fazer com que eu fique com 4 oxigênios. Já tem 2 aqui, então 2 aqui da água, está tudo ajustado. E o nitrogênio? Mesmo jeito, tem oxigênios aqui, né? E do outro lado, e eu vou ficar aqui fazendo tentativas até chegar nessa relação. Um nitrogênio, 3 oxigênios com mais 6 dá 9. Então, 9 hidroxilas, 9 oxigênios. Hidrogênio, 6 vezes 2, 12. Tenho 3 aqui da amônia, com mais 9 aqui, 12. E a variação, 8. Próximo passo, multiplicar em x, né, as semi-equações. Então, o 8, que é a variação da semi-equação de redução, vai multiplicar a semi-equação de oxidação. Então, 1 vezes 8, 8. 4 vezes 8, 32. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. E o NOx, né, a variação de NOx da semi-equação de oxidação, vai multiplicar a semi-equação de redução. 2 vezes 1, 2. 6 vezes 2, 12.
1 vezes 2, 2. E 9 vezes 2, 18. Então, ó, aqui estão as semi-equações multiplicadas pelas respectivas variações. E o último passo, adicione as duas semi-equações, né? Cancelando quem aparece igual de um lado e do outro, e vamos verificar se está tudo correto. Então, eu vou 8 zinco do lado dos reagentes, mais 2 mols de nitrato, mais, aí ó, a hidroxila tanto aparece aqui no lado dos reagentes quanto aqui. Então, eu vou cancelar esse tracinho aqui, tá? Só que tem mais hidroxila aqui, ó, do que aqui. Então, 18 hidroxilas se cancelam com essas aqui e sobram 14 hidroxilas. Então, sobrou 14. Mais a água. Tem 12 águas aqui e tem 16 água aqui. Vamos cancelar. Então, aqui essas 12 serão canceladas e vai sobrar água do lado dos produtos. Então, a água só vai aparecer do lado dos produtos. Então, ficou do lado dos reagentes 8 mol de zinco, mais 2 mol de nitrato, mais 14 de hidroxila, porque cancelamos aqui. Produzindo 8 mol do íon dióxido de zinco, mais 2 mol de amônia e 4 águas, que foi o que sobrou desse cancelamento aqui, ó, de 12 com 16, tá? Agora vamos verificar se está tudo ok. Lembrando que temos que verificar elementos e cargas. Então, eu tenho aqui, ó, 8 zinco do lado dos reagentes e 8 do lado dos produtos, tá ok. 2 nitrogênios do lado dos reagentes e também 2 do lado dos produtos. 2 vezes 3, 6, com mais, ó, 14, 20 oxigênio do lado dos reagentes e 8 vezes 2, 16, com mais 4, 20 oxigênio do lado dos produtos e hidrogênio. 14 do lado dos reagentes e aqui eu tenho, ó, 3 vezes 2, 6 mais 4 vezes 2, 8. 8 com 6, 14 hidrogênio também do lado dos produtos, está tudo ok. Vamos verificar as cargas. Eu tenho aqui, ó, 2 cargas negativas, porque cada nitrato tem uma carga negativa, eu tenho 2. Com mais 14 cargas negativas aqui, porque a hidroxila tem uma carga negativa, eu tenho 14 hidroxilas, então 2 com mais 14. 16 cargas negativas e nenhuma carga positiva, 0. Do lado dos produtos, eu tenho, ó, a única que aparece carga aqui é esse íon, o dióxido de zinco, 2 menos. Então, cada um dele tem 2 menos, só que eu tenho 8 vezes ele. 8 vezes 2 menos, 16 cargas negativas e nenhuma positiva. Então, ó, nós temos um total de cargas negativas, tanto do lado dos reagentes quanto dos produtos, de 16. Então, tá tudo ok. Do mesmo jeito, aqui a equação já está ajustada, mas como todos os coeficientes são pares, se eu quiser, só se eu quiser, eu posso dividir por 2 para deixar o mínimo de coeficiente possível. Então, ficaríamos com 4 mols de zinco, 1 mol de íon nitrato, com 7 mols de base, né, hidroxila, formando 4 mols do íon ZNO2, 2 menos, mais 1 mol de amônia e 2 de água.